Você já se perguntou por que Deus, sendo infinito em amor, decide não salvar algumas pessoas? Por que Ele permite que alguns, que tantas bênçãos de sua graça, sejam deixados de fora do seu reino? Essa questão não é nova. Ela ecoa por gerações e gera dúvidas profundas em todos os corações sinceros. Se Deus é bom, por que Ele não salva todos? Essa é uma pergunta que desafia a mente humana, mas é também uma questão que nos leva a compreender a profundidade do amor e da justiça de Deus. A verdade é que, para entender por que Deus não pode salvar algumas pessoas, é preciso compreender que o amor de Deus é inseparável de sua justiça. Deus não era de maneira arbitrária ou sem fundamento. Ele não apenas ama, mas também é justo. E a justiça divina exige que o pecado seja pago, que a rebeldia contra sua vontade tenha consequências. Em sua infinita misericórdia, Deus oferece a salvação a todos, mas essa salvação pode não ser imposta. Ela depende de uma escolha pessoal, de uma acessibilidade do presente maravilhoso que Ele nos oferece. Na Bíblia, encontramos uma advertência clara que ressoa através dos séculos. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 7, verso 21. Essas palavras de Jesus são um lembrete poderoso de que a salvação não é automática. Não importa quão religioso alguém seja ou quantas vezes diga Senhor, Senhor, a verdadeira salvação depende da disposição do coração em se submeter à vontade de Deus. Não se trata de palavras vazias, mas de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Essa é a chave para entender por que Deus não pode salvar a todos. Ele não pode salvar quem escolhe viver longe dele. Deus oferece sua graça, mas também nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolher nosso caminho. Se alguém escolher rejeitar essa oferta, Deus, em seu respeito pela liberdade humana, não pode forçar essa pessoa a aceitá-la. Em vez disso, Ele permite que cada pessoa faça sua escolha, sabendo que as consequências de uma escolha errada são eternas. Quando falamos de pessoas que serão arquivos do reino de Deus, não estamos falando de um Deus impiedoso, mas de um Deus que respeita o livre-arbítrio e a dignidade do ser humano. Ele oferece a salvação a todos, mas aqueles que escolhem permanecer em suas próprias decisões erradas, em suas próprias opiniões e caminhos, não podem ser salvos. Essa é uma verdade fundamental que muitas vezes esquecemos. Deus, sendo amoroso e justo, não pode salvar quem rejeita de forma consciente sua oferta de perdão e vida eterna. Agora, ao longo das Escrituras, encontramos 7 grupos de pessoas que, segundo a Bíblia, serão enganadas por Satanás e não poderão ser salvas. Esses grupos, descritos de diferentes maneiras nas Escrituras, têm uma característica comum. Todos rejeitam a verdade, a luz e a salvação que Deus oferece em algum nível. Vamos explorar esses 7 grupos com mais profundidade, para que possamos aprender as lições que Deus quer nos ensinar e, mais importante, evitar cair nas armadilhas do inimigo. O primeiro grupo de pessoas é composto pelos incrédulos. Esses são aqueles que não creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Salvador que veio ao mundo para redimir os pecados da humanidade. A incredulidade não é apenas uma falta de entendimento, mas uma escolha de rejeitar a verdade. Quando vemos pessoas ao nosso redor que não acreditam em Cristo, muitas vezes tentamos entender o porquê. Mas a incredulidade é, na essência, uma escolha. Ela é uma exposição deliberada à verdade do Evangelho. No entanto, Deus não nos deixa sem testemunho. Ele nos envia sua palavra e o testemunho de outros, mas a decisão de crer ou não crer é nossa. Como está escrito em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé em Jesus é o único caminho para a salvação.
E a incredulidade é um obstáculo que Satanás usa para manter as pessoas longe desse caminho. Mas como podemos ver na Bíblia, a incredulidade é mais do que uma simples falta de fé. Ela é uma ferramenta usada por Satanás para cegar os corações e mentes das pessoas. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, encontramos um exemplo claro dessa incredulidade. Jesus visitou sua cidade natal, Nazaré, e queria realizar grandes milagres ali. No entanto, ele não conseguiu fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. O que isso nos ensina? A incredulidade pode limitar o poder de Deus em nossas vidas. Quando nos fechamos para a verdade e rejeitamos a fé, estamos permitindo que Satanás nos cegue para a realidade do Evangelho e o poder transformador de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos, reforça essa mensagem ao dizer: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o clamou dos mortos, serás salvo. Romanos, capítulo 10, verso 9. A fé em Jesus não é apenas uma crença intelectual, mas uma fé viva que transforma nossas vidas. E essa fé deve ser acompanhada por obras, como o próprio Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, verso 20. A incredulidade, portanto, não é apenas uma falta de entendimento, mas uma retirada deliberada da verdade de Deus. Quando escolhemos não acreditar, escolhemos ficar pela salvação que Deus nos oferece. Agora, você pode estar se perguntando: mas o que acontece com as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Elas também são consideradas incrédulas? Esta é uma questão importante e que muitas vezes gera debate. A Bíblia nos ensina que Deus é justo e dará a cada um de acordo com a luz que recebeu. Romanos, capítulo 2, versos 12 e 16. Aqueles que buscam sinceramente a verdade, mesmo sem conhecer o nome de Jesus, podem ser guiados por Deus à salvação. No entanto, aqueles que, tendo a oportunidade de conhecer a verdade, rejeitam a Cristo, ficam fora da promessa de vida eterna. A incredulidade é um engano poderoso de Satanás, e ele usa esse engano de várias formas. Algumas pessoas, por exemplo, podem ser enganadas por falsos mestres que distorcem a palavra de Deus. Outros podem ser cegados por uma vida de pecado que os afasta da verdade. Satanás tem muitos caminhos para manter as pessoas fora da salvação, e a incredulidade é a grande barreira que ele coloca diante de todos. A boa notícia é que, se você está lendo ou ouvindo esta mensagem, ainda há tempo para mudar. Deus está te esperando para crer em Jesus Cristo e receber o dom da vida eterna. Ele não rejeita nenhum coração arrependido. A incredulidade pode ser superada pela fé, e a fé em Jesus Cristo é o caminho para a salvação. Agora, pensamos no próximo grupo de pessoas que, infelizmente, serão enganadas por Satanás. Eles são aqueles que buscam outras formas de salvação, confiando em suas próprias obras ou em outras religiões. Mas isso, meus amigos, é uma armadilha perigosa. Nos próximos minutos, vamos entender por que buscar outra salvação, que não seja a de Jesus, é um erro fatal. A história não acabou ainda, e a verdade de Deus ainda pode mudar o seu destino. Esse canal foi criado com um propósito: combater as mentiras que Satanás tem espalhado sobre a Bíblia para tentar te confundir, te desviando do verdadeiro caminho que leva à salvação. Memorize o nome e a foto de perfil deste canal para que você não o perca ou confunda com os outros canais, no qual a maioria não falam a verdade sobre a Bíblia e assim te afasta ainda mais dos braços de Deus. Agora apenas confira se já está inscrito neste canal, porque aqui você só vai encontrar a verdade, sempre provada dentro da própria palavra de Deus. Agora, vamos falar sobre o segundo grupo de pessoas que são enganadas por Satanás e, infelizmente, não podem ser salvas. Aqueles que buscam outros meios de salvação. Esse grupo é uma armadilha sutil e é justamente onde muitas pessoas caem sem perceber o perigo real.
Eles acreditam que podem encontrar a salvação através de suas boas obras, outras religiões ou até mesmo filosofias humanas, mas estão profundamente enganados. Você pode pensar que isso não é tão comum, mas acredite, muitas pessoas em todo o mundo estão buscando alternativas, na esperança de alcançar a salvação de maneiras que não envolvem a fé em Jesus Cristo. A Bíblia é clara e enfática. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. Essa afirmação nos dá a verdade incontestável de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Não existe outro caminho. Não há atalhos nem caminhos alternativos. A salvação não pode ser conquistada por boas ações, por obras de caridade ou por meio de outra religião, como muitos tentam acreditar. A tentativa de encontrar a salvação fora de Cristo é uma mentira sedutora que Satanás tem espalhado através dos séculos. Este é um dos maiores enganos de todos os tempos. A ideia de que boas obras, religião ou autossuficiência podem salvar alguém é uma estratégia usada por Satanás para desviar a humanidade do único caminho verdadeiro. Satanás tem feito muitas pessoas acreditarem que, se fizerem o bem, se envolverem em boas ações ou se seguirem uma religião que pareça justa, isso será suficiente para garantir um lugar no céu. Mas esse engano é fatal, pois desvia a atenção do único sacrifício que pode salvar, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, somos lembrados de que, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não importa quantas boas ações uma pessoa faça, nada disso pode substituí-las pela confiança na obra redentora de Jesus. Boas obras são importantes, mas elas são frutos de uma fé genuína e não o meio pelo qual alcançamos a salvação. O próprio Cristo deixou claro que Ele é o único caminho, a única porta para o Pai. Como Ele disse em João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a única verdade que nos garante a entrada no reino dos céus. Imagine a cena descrita em Mateus, capítulo 7, verso 22-23, onde Jesus alerta. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse versículo nos revela a seriedade do engano. Essas pessoas estavam fazendo milagres, expulsando demônios, realizando boas ações, mas o problema é que não estavam baseadas em uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Elas estavam confiando em seus próprios méritos ou naquilo que faziam em nome de uma religião sem a verdadeira dependência de Cristo. Satanás engana muitas pessoas ao apresentar essas outras formas de salvação como alternativas viáveis. Religiões falsas, filosofias humanas e até práticas espirituais que não envolvem Cristo podem parecer atraentes, mas elas são apenas atalhos que nos afastam do único caminho. Muitas dessas alternativas podem parecer boas e até agradáveis, mas no final, elas não têm o poder de nos salvar. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, a Bíblia nos adverte, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. O inimigo se disfarça, tornando o que é errado e destrutivo parecer bom e atraente. Outro grande engano que Satanás espalha é a ideia de que podemos ser salvos pelo autoaperfeiçoamento ou pela iluminação pessoal. Essa mentalidade afirma que, por meio de nosso próprio esforço, podemos alcançar a salvação, um tipo de espiritualidade que se baseia em melhorar a si mesmo ou adquirir sabedoria.
Esse é um engano perigoso que diminui a necessidade do sacrifício de Jesus e coloca a responsabilidade de salvação nas nossas próprias mãos. Mas a Bíblia nos lembra que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isaías capítulo 64, verso 6. Nenhuma quantidade de autoaperfeiçoamento pode apagar o pecado e nos reconciliar com Deus. O que muitos não percebem é que, ao buscar a salvação fora de Cristo, estão, na verdade, rejeitando o único sacrifício que pode realmente salvar. Satanás tem semeado a dúvida sobre a suficiência de Cristo, levando as pessoas a acreditarem que existe um outro caminho. Mas, como já vimos, a Bíblia é clara. Jesus é o único caminho, e qualquer tentativa de buscar a salvação fora dele é um erro fatal. Agora, uma questão importante que você pode estar se perguntando é: mas se Deus é tão bom e misericordioso, por que Ele não permite que outras formas de salvação sejam válidas? A resposta está no próprio caráter de Deus. Deus é amor, sim, mas também é justo. Ele não pode comprometer sua justiça, e a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, veio ao mundo para pagar o preço por nossos pecados. A salvação não pode ser negociada ou substituída por outros caminhos, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito e completo. Você já se perguntou se, de alguma forma, você tem confiado em outras coisas além de Jesus para sua salvação? O que está em jogo é muito mais do que boas ações ou intenções sinceras. É uma questão de escolher o único caminho para a salvação que Deus nos deu, e esse caminho é através de Cristo. Mas espere, ainda não acabou. O que você precisa entender sobre essa questão vai ainda mais fundo. Nos próximos minutos, vamos falar sobre outro engano que Satanás usa para manter as pessoas fora do reino de Deus. A ideia de ser bom o suficiente sem realmente se entregar a Cristo. Não perca o que vem a seguir, pois é crucial para entender como evitar esse tipo de engano na sua própria vida. Me conte aqui abaixo nos comentários se este estudo está sendo esclarecedor para você. Se precisar, posso trazer mais vídeos aprofundando ainda mais este assunto. Passo meses estudando cada tema para te ajudar a entender a Bíblia de forma simples e descomplicada. Faça deste canal o seu meio diário de comunhão com Deus. Todos os dias reúna a família e assista pelo menos um vídeo deste canal. Meu compromisso aqui é combater os falsos ensinamentos bíblicos. O conhecimento te liberta. E também com a ajuda do Espírito Santo, você terá a capacidade de mostrar o verdadeiro caminho da salvação para outras pessoas. Agora, após discutirmos a hipocrisia, é hora de abordar o quarto grupo de pessoas enganadas por Satanás e que não podem ser salvas: aqueles que se auto-justificam. Este é um dos enganos mais traiçoeiros, pois ele faz com que as pessoas acreditem que podem se salvar sozinhas, baseadas em suas próprias obras e méritos. Satanás tem usado esse engano por séculos, fazendo com que as pessoas se sintam justas aos seus próprios olhos, enquanto na realidade estão distantes da verdadeira justiça que vem de Deus. A auto-justificação é, na essência, uma tentativa de buscar a salvação pelas próprias forças. Ela envolve a crença de que, por meio de boas ações, moralidade ou autossuficiência, alguém pode ser aceito por Deus. É uma ideia que diz: se eu for bom o suficiente, se eu fizer o que é certo, então Deus terá que me aceitar. Mas essa mentalidade não apenas é errada, como também é um grande obstáculo para a salvação. Quando alguém se auto-justifica, está na prática rejeitando o sacrifício de Cristo e tentando, de forma arrogante, alcançar a perfeição sem Ele. Em Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, que ilustra perfeitamente a ideia da auto-justificação. O fariseu, ao orar,
Se coloca de maneira orgulhosa diante de Deus, agradecendo por não ser como os outros homens que ele considera pecadores. Ele se orgulha de suas boas obras e de seu comportamento moral irrepreensível. Já o publicano, um homem desprezado pela sociedade, se humilha e pede misericórdia a Deus, reconhecendo sua própria falha e pecado. Jesus conclui dizendo: Eu vos digo que este, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aquele, o fariseu. O que Jesus ensina aqui é claro. A justiça que Deus aceita não vem da autossuficiência humana, mas da humildade e do reconhecimento da nossa necessidade de sua graça. Esse é o problema da autojustificação. Ela coloca o foco em nossas ações e méritos pessoais, em vez de depender totalmente da obra de Cristo, como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, também considero tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça, que é da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, pela fé. Paulo fala aqui sobre abandonar a confiança em suas próprias obras, reconhecendo que nenhuma boa ação ou comportamento moral poderia garantir sua salvação. Ele rejeita a ideia de uma justiça própria e se entrega à justiça que vem de Deus, que é dada gratuitamente através da fé em Jesus Cristo. A autojustificação é uma falácia perigosa, pois faz com que as pessoas se sintam seguras em sua própria moralidade e virtude, ao invés de reconhecerem sua total dependência da graça de Deus. Mas o que torna a autojustificação tão enganosa? A questão é que muitas vezes as boas ações e o comportamento moral são considerados como sinais de justiça aos olhos humanos. Podemos ser pessoas que seguem as regras, que não roubam, não mentem, e fazem o bem aos outros. No entanto, sem Cristo, essas boas obras são insuficientes para nos salvar. A Bíblia nos lembra em Isaías, capítulo 64, verso 6, que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isso significa que, por mais que tentemos, nossas melhores ações nunca podem nos tornar justos diante de um Deus perfeito e santo. É por isso que Jesus veio, para ser nossa justiça, para pagar o preço que nunca poderíamos pagar. Satanás usa a autojustificação como uma ferramenta poderosa para desviar as pessoas da verdadeira salvação. Ele faz com que as pessoas acreditem que suas boas ações ou seu comportamento moral serão suficientes para agradar a Deus. Mas, na verdade, a autojustificação nos afasta de Cristo e nos mantém longe da verdadeira paz com Deus. Quando acreditamos que somos bons o suficiente, não vemos a necessidade da graça de Deus. E quando não vemos nossa necessidade de graça, não podemos experimentar a transformação que somente Jesus pode proporcionar. A autojustificação é uma armadilha disfarçada de virtude. Ela nos faz acreditar que estamos no controle, que podemos alcançar a salvação por nossos próprios esforços. No entanto, a verdadeira justiça vem apenas de Deus e é recebida pela fé em Jesus Cristo. Nenhuma quantidade de boas obras ou moralidade pode substituir a necessidade de confiar totalmente na obra redentora de Cristo. Como Paulo disse em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus, e a única forma de recebê-lo é pela fé em Jesus Cristo. Mas espere, você ainda não viu tudo. O que ainda falta entender sobre a autojustificação e como ela nos impede de viver uma vida verdadeira em Cristo é algo muito mais profundo. Nos próximos minutos, vamos analisar o próximo engano de Satanás,
A blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que é imperdoável e que tem consequências eternas. Não perca o que vem a seguir, porque o que está por vir pode ser a chave para proteger sua vida espiritual de enganos ainda maiores. Chegamos agora ao quinto grupo de pessoas que Satanás engana. E este engano é um dos mais perigosos: os blasfemos. A blasfêmia é um pecado grave, profundamente prejudicial, que envolve falar mal ou desprezar Deus, especialmente ao rejeitar e negar o poder do Espírito Santo. Esse pecado em particular é tão sério que a Bíblia nos alerta de maneira clara e direta sobre suas consequências eternas. Mas o que é exatamente a blasfêmia contra o Espírito Santo e por que ela é imperdoável? Para responder a essa pergunta, é preciso entender o que esse pecado implica e como ele afeta a relação entre o ser humano e Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo as Escrituras, é uma rejeição deliberada e contínua da obra do Espírito em nossas vidas. Jesus, em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32, advertiu claramente sobre esse pecado. Por isso eu vos digo: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Essas palavras são assustadoras e carregam um peso profundo. Jesus deixa claro que há um ponto em que, se alguém rejeitar de maneira consciente e persistente o testemunho do Espírito Santo, esse pecado será irreparável. Mas o que significa de fato blasfemar contra o Espírito Santo? Para entender, precisamos considerar o papel fundamental que o Espírito Santo desempenha em nossas vidas. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, a terceira pessoa da Trindade, que foi enviado para nos guiar, ensinar, convencer de pecado e nos transformar à imagem de Cristo. Ele é quem nos dá a convicção do pecado, nos leva ao arrependimento e nos guia para a salvação. Quando alguém blasfema contra o Espírito, está rejeitando completamente essa obra vital e essencial, fechando seu coração à verdade e ao poder de Deus. A blasfêmia contra o Espírito não é simplesmente um erro isolado ou uma palavra dita em um momento de raiva ou ignorância. Não é algo que possa ser feito por acidente. Esse pecado ocorre quando alguém, após ter recebido a revelação de Deus e a convicção do Espírito, escolhe, de forma deliberada, rejeitar essa verdade, resistir à chamada para o arrependimento e, por fim, endurecer o coração contra o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo não ficará para sempre aguardando. Ele tem um tempo determinado para trabalhar no coração humano, mas se uma pessoa continua a resistir e rejeitar sua ação, essa resistência pode chegar a um ponto em que o Espírito se afasta, deixando a pessoa em sua incredulidade. Em Marcos, capítulo 3, verso 29, Jesus também fala sobre o pecado imperdoável. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu do eterno juízo. Esse versículo mostra a gravidade da blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que fecha a porta para o perdão eterno, porque é uma rejeição total da salvação que Deus oferece. Quando uma pessoa recusa a voz do Espírito que clama por arrependimento, ela se coloca em uma posição onde não há mais chance de reconciliação com Deus. Isso não significa que uma pessoa que tenha cometido um erro grave, ou mesmo que tenha dito algo contra Deus em um momento de fraqueza, esteja irremediavelmente perdida. O pecado contra o Espírito Santo não é uma ofensa ocasional ou uma falha momentânea, é uma rejeição consciente e contínua da graça de Deus. Se alguém se arrepender e voltar para Deus, haverá perdão, pois o Espírito Santo sempre estará disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero.
Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo dá um exemplo claro de como até aqueles que cometeram graves pecados podem ser perdoados. Eu, que antes era blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância, na incredulidade. Paulo, antes de sua conversão, blasfemou contra Cristo e perseguiu os cristãos. No entanto, Deus o perdoou, porque ele agiu por ignorância. A chave aqui é que Paulo não estava rejeitando o Espírito de forma consciente e contínua. Quando ele se encontrou com Cristo, se arrependeu de seus pecados e o Espírito Santo o transformou. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, é um pecado de dureza de coração, de resistência persistente à ação do Espírito e de rejeição do perdão e da graça que Deus oferece. E ao fazer isso, a pessoa se coloca em uma posição onde não pode mais se arrepender, pois o Espírito já não trabalha mais em seu coração. Será que você tem resistido à voz do Espírito Santo? Será que há áreas de sua vida onde você tem fechado o coração à direção de Deus? A boa notícia é que, enquanto você ainda ouvir a voz do Espírito, há esperança. A salvação está ao alcance de todos que se arrependem e buscam a Deus com sinceridade. Mas se você persistir no endurecimento do coração, rejeitando o Espírito, poderá chegar a um ponto onde será impossível voltar. Mas, espere, ainda não acabou. A blasfêmia contra o Espírito Santo é apenas o começo de um entendimento mais profundo sobre como Satanás engana as pessoas para que elas rejeitem a salvação de Deus. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em como a apostasia se torna uma armadilha ainda mais perigosa, levando aqueles que uma vez conheceram a verdade a se afastarem completamente de Deus. Não perca o que está por vir, pois o que vamos explorar será crucial para a sua vida espiritual. Agora, vamos abordar o 6º grupo de pessoas que Satanás engana e que, infelizmente, não podem ser salvas: os apóstatas. A apostasia é um dos enganos mais devastadores, porque se trata da rejeição consciente da fé que a pessoa uma vez abraçou. Os apóstatas são aqueles que, após conhecerem a verdade do Evangelho e experimentarem a graça de Deus, escolhem deliberadamente abandonar a fé e voltar para o pecado. Este é um dos enganos mais traiçoeiros, porque, diferentemente de outros pecados, ele envolve uma escolha consciente e racional de rejeitar a salvação que foi oferecida. A apostasia é uma decisão ativa de abandonar a fé, e a Bíblia nos alerta várias vezes sobre os perigos desse caminho. Em Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6, lemos: porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que para si mesmos crucificam outra vez o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Essa passagem nos dá uma imagem clara da gravidade da apostasia. Uma pessoa que, tendo conhecido a verdade e experimentado a presença do Espírito Santo, escolhe rejeitar tudo isso e voltar atrás. O autor de Hebreus diz que essa pessoa se coloca em uma posição onde é impossível ser renovada para o arrependimento, pois ela está, de certa forma, recrucificando Cristo. Mas por que a apostasia é tão grave? A resposta é simples. Ao abandonar a fé, o apóstata escolhe o pecado e a rebelião contra Deus, em vez da salvação que ele oferece. Ao rejeitar a verdade, ele se coloca em uma posição onde não há mais retorno. A graça de Deus é infinita, mas ela precisa ser aceita. Quando alguém escolhe deliberadamente abandonar essa graça, ele se afasta de tudo o que Deus fez por ele na cruz, e não há mais salvação fora de Cristo. A apostasia, portanto, é a recusa de aceitar a oferta de Deus para a reconciliação, e essa rejeição tem consequências eternas. O apóstolo Pedro também nos adverte sobre a gravidade da apostasia.
Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, ele escreve: Pois melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que depois de o conhecerem, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E Pedro destaca que aqueles que, depois de conhecerem a verdade, se afastam dela, estão em uma situação ainda pior do que antes de terem conhecido a verdade. Eles têm uma maior responsabilidade e sua culpa é ainda mais grave porque, tendo recebido a revelação de Deus, escolhem voluntariamente rejeitá-la. A apostasia, portanto, não é um simples erro de julgamento. Não é uma pessoa que comete um pecado por fraqueza ou ignorância. Ao contrário, é uma escolha consciente de se afastar da fé, de rejeitar o Evangelho de Cristo e de voltar ao pecado. O apóstata pode, por algum tempo, até mesmo parecer estar bem, vivendo de acordo com a moralidade cristã, mas, no fundo, seu coração está distante de Deus e ele já tomou a decisão de abandonar o caminho da salvação. Mas o que leva uma pessoa a cometer apostasia? Muitas vezes, as razões podem ser complexas. A vida cristã não é isenta de dificuldades, e Satanás usa várias táticas para fazer com que os cristãos desanimem e se afastem da fé. Dúvidas, perseguições, sofrimentos e tentações podem fazer com que algumas pessoas questionem sua fé e, em última análise, abandonem a sua caminhada com Cristo. A Bíblia também nos alerta que o amor ao mundo e a busca por riquezas e prazeres materiais podem facilmente desviar o coração de alguém. Em 1 João capítulo 2, versos 15 e 16, lemos: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esses desejos mundanos podem ser uma tentação forte que leva alguém a desviar-se da fé, buscando satisfação nas coisas temporais em vez de na eternidade com Deus. A apostasia também pode ocorrer quando alguém começa a duvidar da palavra de Deus. Satanás usa mentiras e distorções das Escrituras para semear dúvida no coração dos crentes. Muitas vezes, os apóstatas são aqueles que, ao questionar a verdade de Deus e se deixar influenciar por ensinamentos errados, começam a se afastar de sua palavra e abraçam falsas doutrinas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo escreve: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também as vossas mentes sejam corrompidas e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O inimigo trabalha incessantemente para desviar os cristãos da verdade, levando-os a acreditar em mentiras que os afastam da salvação. A boa notícia é que, enquanto ainda houver vida, há esperança para o apóstata. O arrependimento é sempre possível, e a graça de Deus é suficientemente poderosa para restaurar até mesmo aqueles que se afastaram. A Bíblia nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Mesmo o apóstata pode ser restaurado, desde que se arrependa sinceramente e volte a Cristo com um coração contrito e humilde. Mas espere, você ainda não viu tudo. O que ainda falta entender sobre a apostasia e como evitar cair nessa armadilha de Satanás é essencial para todos nós. Nos próximos minutos, vamos explorar a questão final, talvez a mais aterradora de todas. Aqueles que morreram sem alcançar a salvação, aqueles que partiram sem Cristo e enfrentaram a consequência da rejeição eterna. O que vamos discutir será um alerta final que você não pode ignorar. Agora, após explorarmos os enganos que afetam os hipócritas, os auto-justificados, os blasfemos e os apóstatas, chegamos ao sétimo e último grupo de pessoas que são enganadas por Satanás e não podem ser salvas, aqueles que morreram sem alcançar a salvação.
Este grupo representa a realidade da morte física e a seriedade de nossa escolha de aceitar ou rejeitar a salvação enquanto ainda estamos vivos. Para aqueles que partem sem Cristo, a oportunidade de salvação se encerra no momento da morte, e essa é uma verdade bíblica inegável. De acordo com os ensinamentos bíblicos, a morte não é um estado de tormento eterno, nem existe um inferno, como muitos imaginam. Quando a Bíblia fala sobre morte, ela descreve um sono, uma condição de completa inatividade. Em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, lemos: porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão mais recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. A Bíblia ensina que a morte é um estado de descanso até o momento da ressurreição. Aqueles que morrem sem Cristo estão em um estado de sono, aguardando a ressurreição final. Não há sofrimento consciente após a morte, nem tormento eterno. O destino final das pessoas é determinado no momento do juízo, após a terceira vinda de Cristo, quando os ímpios serão julgados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, encontramos uma descrição poderosa da ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande clamor, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui vemos que aqueles que morreram em Cristo estão aguardando a sua vinda, e na ressurreição receberão o prêmio da vida eterna. Não há alma que viva consciente após a morte. Os mortos aguardam o dia da ressurreição em que receberão um corpo imortal e incorruptível. Mas o que acontece com aqueles que morrem sem Cristo? A Bíblia é clara sobre isso. Em João, capítulo 5, versos 28 e 29, Jesus fala sobre a ressurreição dos mortos, tanto justos quanto ímpios, dizendo: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. A ressurreição dos ímpios, ou aqueles que morreram sem alcançar a salvação, é a ressurreição para a condenação, não como um castigo eterno de tormento, mas como a morte definitiva. Eles não terão uma nova oportunidade, e a separação de Deus será eterna, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte não é uma punição ativa de tormento, mas uma destruição definitiva e irreversível. Essa destruição eterna não é uma punição ativa de tormento, mas o fim total da existência, o apagamento da pessoa da presença de Deus, algo que deve ser levado muito a sério. A morte eterna é a consequência de uma vida vivida sem aceitar a graça de Deus e sem se reconciliar com Cristo. Aqueles que morrem sem alcançar a salvação não estão em um estado de sofrimento consciente após a morte, mas aguardam o juízo final, onde seu destino será selado. No grande juízo, eles serão apagados da presença de Deus, como se nunca tivessem existido. Esse conceito de morte definitiva e separação eterna, longe da presença de Deus, é também enfatizado por Jesus em Mateus, capítulo 25, verso 46, quando ele fala sobre os ímpios, dizendo: "E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." A palavra castigo eterno não significa tormento sem fim, mas uma punição que é definitiva e irrevogável. O castigo eterno é a morte eterna, a extinção da vida. Aqueles que rejeitam a salvação e persistem em seu pecado enfrentarão a separação final de Deus, que é a morte eterna. A morte sem salvação é o fim trágico para aqueles que rejeitaram a oferta de perdão de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece a salvação a todos, mas a decisão de aceitar ou rejeitar esse dom é pessoal. A salvação não é automática, e após a morte, a oportunidade de decidir por Cristo é perdida.
Em Lucas, capítulo 16, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, onde ele descreve a separação irreversível entre os justos e os ímpios após a morte. Aqueles que rejeitam Cristo enquanto vivos, uma vez que partem, não têm mais a chance de mudar seu destino eterno. A boa notícia é que, enquanto ainda há vida, há esperança. A Bíblia nos ensina que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Mas uma vez que a morte chega, a escolha se encerra e o destino eterno de cada um é selado. Agora, você pode estar se perguntando: como posso garantir que não cairei nesse destino de separação eterna? A resposta é simples: aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, enquanto há tempo. A Bíblia nos oferece uma clara promessa em 1 João capítulo 5, verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna é um presente oferecido a todos que aceitam Cristo. Enquanto ainda há vida, ainda há a chance de escolher a salvação. Mas uma vez que a morte chega, a decisão se encerra e o destino eterno de cada um é selado. Neste canal, você só vai encontrar a verdade, sempre provada dentro da própria Palavra de Deus. A cada vídeo, traremos estudos e explicações diretas das Escrituras, revelando o que a Bíblia realmente diz sobre os temas que são essenciais para a nossa fé. E ver as mentiras do inimigo sendo desmascaradas, este é o lugar certo para você. Então, apenas confira se já está inscrito no canal. Faça isso agora mesmo. Assim, você vai acompanhar todos os próximos vídeos e crescer cada vez mais no conhecimento da verdade bíblica. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.